Feliz sábado para todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Mais uma semana termina e nós estamos aqui para louvar a Deus através do estudo da Bíblia. Hoje, 7 de abril de 2023, estamos para falar aqui sobre crucificando o eu. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor tem nos assistido e o Senhor tem nos convidado para uma vida melhor. Que bom, Senhor, quando o Senhor nos recebe, nos perdoa, nos orienta e nos convida para que estarmos contigo todos os dias, para que um dia sejamos selados para a vida eterna, para louvar, bendizer e adorar o Teu nome, em nome de quem pedimos agradecidos. Amém. Meus prezados, o assunto de hoje, eu diria que é difícil, é complicado, porque ele é desusado, crucificando o eu. A crucifixão do eu não é uma obra, não é uma conquista nossa, não é uma conquista própria, não é pessoal. Ninguém consegue, por si mesmo, se livrar da velha natureza. Da natureza do pecado que nós temos dentro de nós, nossas paixões, nossos desejos muitas vezes que são facilmente descobertos que são pecaminosos. Nós precisamos vencer o egoísmo, deixar de lado as nossas paixões, que são muitas. Eu até pensei o seguinte, se eu tiver 10 paixões, eu digo, Senhor, eu vou me livrar, com a Tua ajuda, me livrar de 5 delas. Tá certo? Não. Nós precisamos deixar tudo por Cristo. Esta frase aqui é do um ex-professor meu, Wilson Paroski. E nós vamos falar em Romanos. O livro de Romanos, no capítulo 8, verso de 13 a 17, diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. O que é desejo da carne? São os nossos desejos, as nossas paixões. Não tem nada a ver com os outros. Não tem nada a ver com o outro me fez mal ou não fez. É a consequência do pecado original que nós temos que contribuir com Cristo para vencer essas coisas. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É preciso que a gente pegue a Bíblia, estude o assunto, para que a gente tenha, então, a compreensão profunda de tudo isso. O verso 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é que nos faz filhos de Deus? Sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos ao Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olhem aqui que há um convite de sermos co-herdeiros de Deus, como Cristo é. Nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A obra da redenção pertence também a nós. Nós precisamos entrar nelas e estarmos condicionados com Cristo a isto. E ainda caminhando, nós vamos ter o seguinte: a boa obra, que são as ações conjuntas do homem com Deus. O homem sozinho não pode, mas com Deus nós podemos. E em Filipenses 2, 13 a 15, nós vamos ver o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, a vontade de Deus em nós. Para isso precisamos aceitar a vontade de Deus, praticarmos, efetuando a vontade desse Deus maravilhoso. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O que vem para nós abdicarmos das nossas paixões,
que façamos sem reclamação, sabendo que isso é bom. Ah, mas como é difícil deixar os pecados. As nossas paixões, os nossos quereres, as nossas raivas, os nossos sentimentos de egoísmo e as nossas coisas que parecem ser boas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ah, mas o mundo está muito ruim. Sim, ele está, mas nós precisamos, apesar do mundo ruim e corrupto, vivermos de uma maneira santa e irrepreensível. Será que é impossível? A mim e a você é impossível, mas com Deus, com o Espírito de Deus, nós podemos chegar à perfeição que Cristo conseguiu, na qual resplandeceis como um luzeiro do mundo. Nós precisamos ser a luz do mundo. Quando todo mundo rouba, nós não devemos roubar. Quando todos mentem, nós não podemos mentir. Quando todos prevaricam, nós não podemos prevaricar. Nós precisamos, com a ajuda do Espírito de Deus, sermos puros, como Deus é puro. Perfeitos, como Deus é perfeito. Isso, professor Guio, é um engano. Não, não é engano. Deus não pediria de nós aquilo que seja impossível. Impossível, sim, para mim, mas com a ajuda de Deus eu posso. Isso é fantástico. O 16 diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo, eu me glorie e que não corri em vão, nem esforcei-me inutilmente. O prêmio é maravilhoso, o prêmio é completo, o prêmio vale a pena. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, por sacrifício e servindo a vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Isto é maravilhoso, isso é fantástico quando a gente tem em Cristo a nossa vitória. Nós precisamos vitoriar a qualquer custo se nós temos um Deus que nos ajuda. Por que não sermos perfeitos se Deus está conosco? E fazer tudo sem murmurações, isso é impossível, conformados, sabendo que estamos fazendo tudo isso para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Se voltarmos a Romanos, capítulo 7 de Romanos, nos versos 18 a 21, diz assim: porque eu sei que de mim, isto é, de minha carne, não habita nenhum bem, ou bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuar. Eu quero, mas não consigo fazer. O que é que eu devo fazer? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, isso eu faço. Mas se eu, o que não quero, não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim. Então eu preciso recorrer a esse Deus maravilhoso para que Ele me ajude. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. Não é esta lei, não é a lei de Deus. Muita gente já pensa que é a lei de Deus. No tocante ao homem interior, tenho prazer em obedecer à lei de Deus. Ora, duas vezes fala daqui na lei. Uma lei é a lei do pecado, outra lei é a lei de Deus. A lei do pecado não devo obedecer, a lei de Deus eu devo obedecer, porque essa é verdadeiramente a diferença que eu posso encontrar na minha vida espiritual e ter sucesso. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que escolhemos. Deus não tem nenhuma culpa quando eu assumo a minha fraqueza e gosto da minha fraqueza e me deleito com a minha fraqueza. Eu preciso dizer não, porque eu preciso renunciar a tudo aquilo que é mal, que não é da vontade de Deus, para que eu possa, com Ele, juntamente com Cristo, ser vencedor e um dia receber o prêmio. Devemos ser advertidos do que não morremos no dia da nossa conversão. Não é no dia que eu me converto que dali para frente eu vou ser um homem perfeito. A crucifixão, que foi a morte de Cristo, foi através da morte de cruz. Quantos aqueles que eram crucificados, eram amarrados
nas mãos e nos pés, e ficavam 1, 2, 3, 4, 5. A história diz que até 8 dias alguém ficou crucificado até morrer. E por que ficavam sendo vigiados? Eles ficavam sendo vigiados para que os familiares não pegassem e tirassem aqueles da cruz, e livrando-o de serem crucificados. Nós precisamos ser crucificados para poder, com Cristo, sermos herdeiros de Cristo. Por isso, Jesus foi vigiado durante aquela noite, mesmo que ele já estava morto e sepultado, mesmo assim foi vigiado. E nós somos crucificados, estamos crucificados, mas é preciso que haja uma permanente vigilância para que o diabo, o nosso inimigo, venha nos assaltar e nos arrependermos de estarmos crucificados, como se fosse parentes que viessem nos salvar. O diabo, ele quer nos salvar da cruz, e nós devemos dizer: Senhor, quero participar desta cruz, que é negar-se a si mesmo, pegar a tua cruz e seguir até a eternidade, quando seremos selados para nunca mais termos condições de voltarmos a pecar. Eu acredito que fui claro. Se não fui para alguém, leiam esses versos e se quiserem também entrar em contato conosco para discutirmos esse assunto. Eu tenho diversas comparações para explicar isso. Não é permitido aqui agora, porque ficaria longo. Mas o nosso desejo é que todos nós compreendamos aquilo que o inimigo quer de nós, e nós devemos ficarmos selados para sermos crucificados finalmente, para ganharmos de Cristo esta grande recompensa que Deus nos prometeu e que Cristo nos deu. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado. Mais uma vez estamos, porque o Senhor é bom e maravilhoso para conosco. Perdoa os nossos pecados e dá-nos a força do Teu Santo Espírito para que possamos vencer todos os pecados, vencer as nossas tendências más e abdicarmos de tudo que é mal e seguirmos com a nossa cruz até a vinda de Cristo através da nossa morte. Nós nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E eu digo para vocês, sou mais uma vez agradecido por aqueles que deram um sinal dizendo gostei, dizendo muito bem, eu assisti, compreendi. Façam isso. Com isso vocês nos ajudam e muito para dar ânimo para continuar falando desses assuntos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E até a próxima semana. Amém.